Não deu. Não deu. Acabou-se tudo. Pós-jogo, o Iazão na área começa. Vocês acham, vocês aí que estão do outro lado das telas, no Instagram e também no YouTube, vocês acham que eu ia ficar puto? Eu não tô puto. Eu tô triste. Eu tô triste. Muito triste. Porque era um jogo em que dava pra ter ganho. Dava pro Flamengo ter ganho, sim. O problema é, você nunca pode entregar, você nunca, contra o Bayern de Munique, contra o Real Madrid, contra esses top times da Europa, você nunca pode dar bobeira. E o Flamengo deu bobeira. 4 vezes. 4 vezes o Flamengo deu bobeira hoje. E todas de maneiras bizarras, sabe? Nos primeiros minutos, já dava pra ver que os jogadores do Flamengo estavam praticamente todos cagados. Parecia que tava todo mundo com a cueca freada de bosta. Sabe? Primeiro lance perigoso do Bayern foi com o Kimmich. Num chutão ali do Rossi. Saiu errado, a bola bateu no pulgar. Aí o Elise ligou pro Kit, finalizou, desviou o escanteio. Aí, primeiro escanteio, a defesa do Flamengo conseguiu tirar. Teve reclamação de falta. Aí no segundo escanteio, o Kimmich bate. Você via ali que no primeiro escanteio, uma jogada do Bayern de Munique ia se repetir, que era o cruzamento na entrada da pequena área. E nesse segundo escanteio, o Pulgar, ele tenta tirar a bola, mas a bola vai contra o próprio patrimônio. Me lembrou aquele fatídico gol contra que abriu aquele Brasil e Bélgica nas quartas finais da Copa do Mundo. Outro momento triste do esporte. Sabe? Aí o Flamengo tentou reagir numa jogada com a Arrascaeta na sequência. O cruzamento do Wesley pelo lado direito. Aí o Plata, ele cruza para o Arrascaeta, o Arrascaeta finaliza e manda por cima. O Flamengo tentava reagir, já esboçava uma certa reação. Mas aí o Bayern vai lá e faz 2-0. O Pulgar, ele dá o passe ali para o Arrascaeta, só que o Arrascaeta estava muito bem marcado. Ele perde a bola pro Pamecano, que lança pro Kane. Ele de fora da área chuta, desvia no Léo Ortiz e faz o 2-0. Você nunca pode dar espaço para um dos melhores atacantes do futebol mundial nesses últimos tempos, que é o senhor Harry Kane. E o Flamengo deu bobeira. E deu bobeira numa outra vez, que daqui a pouco eu vou falar. Aos 14 minutos, o Flamengo quase diminuiu com o Luiz Araújo, no cruzamento pelo lado direito, do Wesley. A Arrascaeta na segunda trave tocou pro Luiz Araújo, que bateu de primeira. Aí, adivinha o que o desgraçado do Neuer fez? Pegou, mostrando por que ele é um dos melhores goleiros da história do futebol. Sabe? Ia ser gol. Com qualquer outro goleiro ia ser gol. Mas com esse maldito senhor Manuel Neuer, nunca, nunca. Não é à toa que é um dos melhores goleiros do mundo. O Flamengo começou a esboçar a reação, tentando achar espaço. Só que o Bayern conseguia fechar bem. O Léo Pereira arriscou de longe aos 22 minutos e mandou pra fora. E aí até que aos 32 o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem com o Gerson. Luiz Araújo cruzou na área, a Arrascaeta deu aquela ajeitada, o Gerson meteu uma pancada. E aí foi só assim pro Neuer ser vencido. Aí o Flamengo conseguiu diminuir 2-1. Aí, novamente, o Flamengo tentava esboçar uma certa reação. Mas aí o que acontece? O Luiz Araújo, ele consegue até desarmar o Laimer ali na entrada da área. Mas ele tenta afastar a bola e afastou mal. Aí o Goretzka ficou com liberdade, com um espaço do caramba para ele finalizar pro gol, que foi lá o que ele fez. Colocado, sem chance pro Rossi pegar. Na verdade, o Rossi, ele nem esboçou uma reação nesse terceiro gol. Ele não esboçou uma reação. Não pulou. Não tentou dar aquela espalmada. Não, ele ficou pregado, olhando, rezando para essa bola não entrar. Partida para esquecer do Rossi hoje, sabe? Partida para esquecer. E aí na sequência o Pulgar, ele tenta recuperar a bola em cima ali do Kane, ele acaba fazendo uma falta dura e foi no limite. Aí levou amarelo. E para piorar, a falta foi tão dura, mas tão dura, que o Pulgar sentiu a pancada e teve que sair para entrar o Alan. Aí no show do intervalo a gente viu ali no Casemiro, né, o Chico Moedas, repórter Chico Moedas é complicado, e a Globo também confirmou na transição lá com o Marcelo Correge, que o Pulgar sentiu uma fratura no pé direito e teve que ir pro hospital. E aí o Alan, no primeiro lance dele no jogo, nos acréscimos do primeiro tempo, adivinha o que ele fez?
merda, fez falta. Cara, que combo de desgraça. Que combo de desgraça. Aí no segundo tempo o Flamengo tentou esboçar de novo uma reação. Cobrança de falta das quedas aos 4 minutos, do lado direito sem nenhum perigo. Chute do Luiz Araújo após a finalização do ala aos 6 minutos. Ele manda por cima com desvio. E aí escanteio. Aos 7 minutos, a esquerda cruza. Tenta cruzar após o rebate de escanteio. O Eliseu botou a mão na bola na área e aí teve o pênalti que o Jorginho cobrou. Com muita categoria, bola de um lado, nós do outro. 3-2. E aí o Flamengo voltava pro jogo. Começou a tentar mais. O Bayern de Munique se baseou bastante ali na questão da pressão, né, de pressionar a saída do Flamengo. E o Bruno Henrique quase fez aos 21 minutos. No lançamento belo do Jorginho, desde o campo de defesa pro Bruno Henrique. Ele tentou pegar a velocidade, até que chegou a tocar na bola. O nós saiu, mas aí não acreditou e quase fez o gol. E aí, aos 27 minutos, o gol que acabou com tudo. O Bayern, ele tentou na jogada. Uma jogada boa ali pra ampliar a vantagem. Aí o Flamengo recupera a bola. O Flamengo recupera a bola com o Luiz Araújo. O que um jogador normal, o que você faria nessa circunstância? Você está pressionado. Luiz Araújo, se você tenta dar um drible, desde o campo de defesa até o ataque, o que você faria? Você daria um drible? Você meteria um bicão para frente? Não, o Luiz Araújo, ele inventou de querer dar drible, querer sair pro jogo, e aí acabou perdendo a bola. E aí o Harry Kane foi lá, recebeu, dominou, sem chance pro Rossi fazer o 4-2. Que coisa patética, né, o Luiz Araújo? Tava tão bem no jogo, tava dando sangue, tava desarmando, tava dando aquela pressão. Aí você vai lá, com o Flamengo tendo chance de empatar o jogo, você vai lá e caga no pau, pô. Como é que você faz isso, Luiz Araújo? Que coisa vergonha, pô. Aí o Flamengo tentou, né? Tentou senso de urgência de novo. Mas aí o Bayern de Munique não deixava. E aí deu no que deu, terminou 4-2. Por mais que é verdade, fosse um jogo perdível, né? Que o Bayern de Munique é um dos melhores times do mundo. Tem uma letalidade absurda. O Flamengo teve grandes oportunidades, cara. Poderia ter forçado a prorrogação. Mas por pura incompetência, por querer inventar de sair jogando, ao invés de meter um bicão, meter um balão lá pra cá do chapéu, eles quiseram inventar demais. Erros individuais custaram caro. Deu no que deu. Harry Kane, cara, Harry Kane, o que eu tenho a dizer do Harry Kane? Que atacante foda. Um dos melhores atacantes do mundo hoje em dia. Ficou marcado pela fama de pé frio? Ficou. Mas, pô, olha, é um atacante sensacional, cara. O Olise jogou muito. O Neuer também, inacreditável. Vamos às notas, então. O Flamengo hoje foi a campo com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Pereira, Alexandre na defesa, Eric Pulgar, o Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo de Prata, Bruno Henrique no lugar da Arrascaeta, o Alciano no lugar do Gerson, Dela Cruz no lugar do Jorginho, Alan no lugar do Pulgar, Hector Lucas no lugar do Alexandre, o técnico Felipe Luiz. Rossi, 4,5. Hoje foi a partida péssima do senhor Agostinho Rossi. Saída de jogo errada. Era um jogo que ele não podia ficar tocando a bola toda a vida no campo de defesa. No lance do terceiro gol ele falha de uma forma bizarra. Uma das poucas partidas péssimas que ele fez nesses últimos tempos. E foi a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Wesley, 5. Partida péssima também do Wesley. Deu uma melhorada ali depois do... acho que do segundo... depois do segundo gol, mas, pô... O Wesley tava errando muita coisa no primeiro tempo. Errou saída de jogo. Praticamente tava cagado, coitado. 6 pro Léo Ortiz. 6 pro Léo Pereira. Dupla de zaga hoje foi mais ou menos. Poderia ter ido melhor. Poderia ter fechado mais os ângulos. 5 pro Alexandre. Partida ruim do Alexandre. Hector Lucas fica com um 6, vai. Foi irregular, né? Entrou ali, mas não mudou muita coisa. 4,5 para Eric Pulgar. O jogo dele hoje foi péssimo. Gol contra, né? Marcou a partida dele, a lesão, né?
no pé direito, a fratura no pé direito. Foi uma partida ruim do Pulgar. Alan, 3,5. Que jogador michuruca o Alan. Primeiro lance dentro do jogo, ele vai lá e faz uma falta idiota. Jogador sem sangue, sem vontade. Parecia que eu não queria estar ali. 7 pro Jorginho. O Jorginho foi um dos poucos que de fato jogou bem, na minha opinião. Foi uma grande partida do Jorginho. Fez o gol, deu alguns passes ali que poderiam, né, acabar em gols. De La Cruz fica sem nota, entrou muito ali no laço. Não mudou muita coisa, né? Ainda entrou lesionado. 7 pro Gerson. O Gerson fez uma partida ok, fez o golaço e tal. Um dos poucos que tava lutando, tava dando sangue, tava jogando com uma vontade. E que infelizmente vai se despedir de uma maneira triste, né? Vai sair ou pro Zenit ou vai sair pro Al Nassr. O Alcian fica sem nota, entrou também muito no fio do laço. 2,5 para Arrascaeta, que jogo péssimo da Arrascaeta. Não era jogo para ele. O erro do Felipe Luiz foi botar o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta hoje estava sem intensidade, sem vontade. Não conseguia correr direito. Então, partida terrível da Arrascaeta. Bruno Henrique fica ali com um 4. Luiz Araújo, 5. Se não tivesse feito a cagada que ele fez no quarto gol, ele ficaria com 6,5 ou com 7. Mas perdeu o ponto. E perdeu o ponto da maneira mais vexatória possível. Um jogador normal, ele mandaria a bicuda lá pra cá do chapéu e pro Bruno Henrique ou pro Plata pegar. Aí ele inventou de sair jogando no driblinho. Que porra é essa, cara? Não pode, pô, não pode. E o Plata vai ficar ali com um 6, vai. Foi outro que tentou, correu, deu sangue e tal, mas não foi o suficiente. O Felipe Luiz fica com 6,5, vai. Em teoria era um time até ok do que ele armou, sabe? Substituições ali, acho que a substituição ali da entrada do De La Cruz meio que, né, perdeu um ponto. E a entrada da Arrascaeta como um titular nesse jogo, também perdeu ponto pra caramba, tá? E é isso, eliminação do Flamengo, era um jogo, digamos assim, perdível, né? Mas, pô, não podia ter dado mole. Não podia ter dado mole, não foi uma goleada, é verdade. Mas foi uma atuação ali, pô, mais ou menos, sabe? Poderia ter ido melhor. Não era pra ter dado bobeira. O Bayern de Munique é um dos clubes mais letais do futebol mundial, pô. Que tristeza, pô. Que tristeza. E o Bayern segue a vida. Vai pegar o PSG sábado, dia 5, 1h da tarde em Atlanta. Enquanto que o Flamengo volta a jogar no Campeonato Brasileiro. Não sei se a CBF vai marcar esse jogo contra o São Paulo nas datas estipuladas, ali que são entre dias 12 e 14 de julho, né? O jogo do Botafogo contra o Vasco tá marcado para ser no sábado às 4h30, um jogo da Globo, né? Visto que a Globo vai passar no domingo a final do Mundial. E Corinthians e Bragantino já tá marcado, por exemplo, no domingo às 7 da noite para ser um jogo da Record. Então, possivelmente, Flamengo e São Paulo vai ser ali no domingo e tal. E é isso. Amanhã a gente volta com o Iazão na área pré e pós-jogo de Fluminense e Inter. Será que o Fluminense vai seguir no Mundial de Clubes? Ou vai voltar junto do Flamengo e do Botafogo pro Galeão? E vai voltar todo mundo junto. Então você que está aqui no Iazão FC no YouTube, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, comente o vídeo, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição, primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. Você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 com 2S, Ian Fernandes Adelar Narrador, segue a gente, curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus. Ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho. Forte abraço. Saudações rubro-negras. E Ianzão na área com o Flamengo volta só no Brasileirão.